bem-vindos ao Fincast. Hoje estamos aqui com o Márcio, vamos estar iniciando o nosso quadro Empreendedores do Mundo Real, onde nós visamos trazer pessoas do dia a dia que empreendem e ganham a vida dessa forma. Antes de mais nada, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Márcio, primeiro de tudo, bem-vindo aí, obrigado pela participação. Fala um pouco sobre você, por que você decidiu empreender, o que você empreende, dá um pontapé inicial. Boa noite aí, pessoal. Na verdade, eu comecei a empreender desde os meus 7 anos. Sempre gostei de fazer algo diferente. Sempre nasci em São Paulo, cresci, só que fui para o interior muito cedo. E no interior você não tem, assim, uma oportunidade como uma cidade grande. Então, no começo da minha adolescência, eu comecei a empreender. Eu plantava minhas verduras, ia para a feira vender, comecei a gostar, comecei a ver que isso daí me dava um retorno legal, eu conseguia ajudar meus pais. E eu nunca gostei de pedir nada para meus pais. Nunca gostei de ficar dependendo deles, para que eles me dessem algo, para que eu pedisse para que comprasse algo. Então, eu sempre gostei de ter o meu dinheiro. E comecei a empreender desde cedo. Eu já fui cultivador de verdura, já cultivei minhoca, vendi minhoca, cara. Aqui em Piracicaba tem uma faculdade que o pessoal, eles compram a minhoca, o humus da minhoca. Se você tem que colocar minhoca, e eles compram um balde. Então, eu cultivava minhoca. Cultivava mesmo, fazia o canteiro da minhoca, colocava, tinha todo um processo para cultivar, e cultivei a minhoca até meus 15 anos. Para pescar também usam, né? Para pescar, faz tudo, né? E aí, continuei a empreender, só que chega uma hora que, se você não tiver uma oportunidade melhor, você vai ter que começar a procurar um emprego. E aí, como eu gostava muito de química, desde criança eu gostava da parte de química, sempre gostei, sempre estudei a área de química, eu decidi que eu ia estudar química. E eu comecei a estudar em casa. Pegava livro na biblioteca, começava a estudar, a ler, chegava nas aulas que tinha na escola, que a gente tinha aula de química, podia ir para o laboratório, eu ia lá, explodia tudo, fazia uma loucura lá, e aí a professora muitas das vezes chamava minha mãe, meu pai, porque às vezes eu fazia uns experimentos lá e dava errado, e aí dava problema no laboratório, mas sempre tentando. E fui indo. E aí, logo com 18 anos, eu tive a minha primeira oportunidade de trabalhar na área da química. E aí foi onde que eu entrei para trabalhar, num banho de galvânica, e ali eu falei, não, é isso que eu quero. Aí logo eu tive a oportunidade, comecei a estudar, fiz um curso técnico em química, e aí falei, eu não quero mais trabalhar para ninguém, agora eu vou trabalhar para mim. Aí eu montei como se fosse uma consultoria na área do processo de galvânica, que é a galvânica que vai fazer o banho de ouro, prata, níquel, cromo. Então, o que eu fazia? Eu dava consultoria para o pessoal. Eita, momento. Eita. Então, aí eu fiz o curso de Química, técnico em Química, 2 anos e meio, me formei, e aí eu saí do serviço, cheguei para o patrão, falei, não quero mais trabalhar, agora vou trabalhar para mim. Esse rapaz que eu trabalhei para ele, eu trabalhei uns 4 anos. E até hoje eu dou uma consultoria ainda na empresa dele. E aí eu comecei a trabalhar para mim. Trabalhei para mim, montei a minha empresa, continuei a estudar, fui fazer o que eu gostava. Comecei na parte da galvânica, que era o que eu já sabia fazer. Só que aí na parte da galvânica,
como eu entrava na parte do processo, que era processo da parte de ouro, prata, ródio, níquel, e tinha a maioria dos banhos tinha o processo de tratamento de água. E aí, o que eu fiz? Eu falei, como eu vou dar a consultoria, eu posso fazer? Eu posso fazer a consultoria por completo. E aí, o que eu fiz? Fiz um curso de tratamento de efluente, 6 meses, aprendi a tratar a água, e aí eu coloquei a minha consultoria completa. Então, eu fazia desde o começo do processo até o final, entregava o processo final para o cliente. E aí eu comecei a gostar daquilo, aí eu falei para mim um dia, eu falei, não, eu vou montar um banho para mim. Eu quero montar um banho. Banho, que você diz a parte de. A parte ao invés de eu dar consultoria, eu ia montar o banho, eu ia banhar minha mercadoria, eu ia prestar o serviço para as pessoas. E aí você. E aí eu comecei a pesquisar para me montar um banho, porque hoje, para você montar um banho, não é tão simples. Você precisa de ter a parte da CETESB, você precisa de ter a parte do Exército, que você vai ter que tratar a parte da CETESB, que é o tratamento de água, o tratamento de efluente, o Exército, que é onde você vai ter que ter os produtos controlados, que é o cianeto de sódio, cianeto de potássio, ácido nítrico, clorídrico, entre outros produtos que o Exército controla. Tanto é que eles controlam, na verdade, esse produto, porque esses produtos são a parte que é o refino da cocaína. Então, muitas das vezes, tem muitas empresas que compram o produto para os caras do tráfico, passa para os caras poderem fazer o refino da cocaína, entendeu? Caramba! Quando você vai comprar, por exemplo, eu tenho o meu CRQ, e o meu CRQ tem a numeração, como tem como se fosse o CRM dos médicos, na OAB, é só a carteirinha. Então, aquela carteirinha, por exemplo, a minha empresa, quando eu vou comprar alguma coisa, eu sou o químico responsável. Então, tudo que acontecer na empresa vai cair sobre mim. Se eu estiver fazendo algo errado e um dia a polícia for lá, o responsável sou eu. Entendi. E, por exemplo, você trabalha sozinho? Você tem algum outro funcionário, ajudante? Não, hoje eu trabalho só. Só eu. Na verdade, eu e minha mãe me ajudam. Minha mãe é minha ajudante. Ah, com certeza. E quando você começou a empresa? Quando você abriu ela? Então, na verdade, hoje eu comecei. A primeira empresa que eu tive, eu comecei ela na época, foi em 2013. Logo, eu montei essa empresa, eu vou falar para você, ó, como que é a burocracia nesse país. Eu levei 1 ano e 8 meses para ter todas as licenças da empresa. Para conseguir abrir a empresa. Poder Foi na época da empresa 1 ano e 8 meses. Então, assim, mas você começou o processo. No segundo mandato da Dilma. E você começou no primeiro e conseguiu abrir ela no segundo. Caramba! Aí eu montei a empresa, passou toda essa turbulência, que foi o governo dela que... 2015 ali, né, cara? Cara, falar para você, foi difícil, cara. Eu conheço, assim, não vou dizer muitos, mas eu acho que eu conheço assim, um número considerável de empreendedores de longo prazo que dizem que na época da Dilma foi algo assim muito difícil. A maioria, uns quebraram, outros nem sabem como conseguiram continuar. Eu vou falar para você, eu não sei como que eu passei por isso, de verdade. Eu não sei. Mas eu passei, consegui passar no perrengue e passou. A hora que deu o impeachment dela, que aconteceu o impeachment, que ela saiu, eu vou falar para você, eu tava a ponto de fechar. Tipo assim, falar, eu vou fechar isso daqui e vou trabalhar para alguém. Caramba! E na hora que deu o impeachment, parece que deu um ânimo.
Aí eu falei, não, agora eu não vou fechar, agora eu vou continuar. Não foi só contigo E não, aí, viu, cara? Muita gente fez a mesma coisa. Deu a segurada ali no final, quando começou o trâmite pro impeachment dela. Ela falou, vamos então, segurar até ver onde dá, pra depois é, se sair dar uma aliviada, né? E acabou se recuperando bem o aí Brasil. foi, Com o Temer foi na onde fez as reformas, né? que ela saiu, aí deu uma alavancada, aí eu vou falar para você, a hora que saiu a reforma, aí melhorou. A Aí foi reforma onde deu trabalhista, né? a reforma da Previdência. É, Aí isso. foi onde que deu uma melhorada. Deu, foi bom pra caramba. Aí começou a empreender, só que o problema é que eu tinha um sócio, cara. E Hum, aí, na parte, a minha parte, eu era parte do quê? Parte de produção. Então, o que que acontece? Eu deixei a parte de administração pro sócio. Foi o meu erro, sabe? É igual eu faço, tudo é um aprendizado na vida, cara. Eu não julgo, eu não culpo, eu não tenho raiva, nada. Para mim foi um aprendizado. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, cara, sabe? Ali foi 2000, a gente foi até depois. Aí, eleição, Bolsonaro, nossa, Bolsonaro ganhou. O ano de 2018, para nós, como empresa, foi excelente, cara. Foi um dos melhores anos que a gente teve. Aí, Bolsonaro ganhou, começou 19. Foi uma beleza o ano. Só que chegou setembro, outubro, aí Covid eu começou a comecei a fechar. descobrir. Não, eu comecei a É, descobrir tudo as coisas de Ah, errado que estavam acontecendo. Entendeu? e outro E aí fator foi. também é que final de 2019, se eu não me engano, você importa muito produto da China, né? Você pega produto da Não, China. aí em setembro, o pessoal da China, que é quem faz o negócio, o pessoal falou que estava tendo um vírus na China e estava fechando a China. Tanto é que a gente antecipou muitas coisas para comprar. E aí eu até falei pro cara, falei, pô, eu acho que é mentira isso daí, cara. Os caras devem estar falando que o dando Brasil migué. tá vendendo. Não eu pensei, não, de verdade, eu pensei que era isso daí, cara. Só que passou tipo mais um mês, outubro, finalzinho de outubro, um amigo meu foi para a China, ele foi em setembro e ele voltou. Ele ficou 2 meses na China. Ele voltou no começo de novembro. Ele falou: Márcio, a China tá fechada, cara. Eu acho que vai dar um BO tão grande. Eu não sei o que tá acontecendo, cara. Ele falou: tá tudo fechado. O cara falou que tem um vírus novo lá. Falou que tá ficando gente pra caramba. Eu acho que esse negócio vai espalhar, cara. Só que era novo aquilo ali. E eu nem liguei para aquilo. Falei: para mim isso daí é besteira, cara. E continuamos trabalhando. E aí aconteceu a bomba de estourar essa bomba aí da parte da sociedade. Acho que foi em Foi março de onde, 2020 que começou, não, né? a parte mesmo da sociedade, a minha sociedade terminou Ah, em tá, não. 19. Hum, certo. A sociedade terminou em 19. Morreu. Ali eu descobri tudo que tinha acontecido, acabei e falei, ó, não quero mais, vamos acabar com tudo. O que, o que der para pagar, paga, o que não der, a gente vai negociar. E aí eu peguei o sócio, acabei a sociedade, fechei a empresa, fechamos tudo, fechei tudo certinho, acabou. E aí eu passei o ano de 2020 sem. Sabe quando você não cai na realidade? Sem perspectiva, sem. Não, eu não trabalhei. O ano de 2020 eu não trabalhei, cara. De verdade. Aí veio a pandemia, aí eu falei, isso quer saber da coisa? Não vou. Aí, cara, eu fiquei, sabe, pensando o que eu ia fazer da minha vida e, nossa, entrei numa depressão, sofri um infarto em 2020. Nossa. Aí, e vai, aí a minha esposa falou para mim, Márcio, vamos voltar embora, que a gente morava em São José, a gente voltou embora para Limeira em 2021. Aí eu voltei para Limeira, a hora que eu cheguei em Limeira, o pessoal que eu já trabalhava ficou sabendo que eu estava em Limeira. Aí o pessoal falou, Márcio, o que você está fazendo? Eu falei, não, eu não estou fazendo nada. Aí a turma queria que eu fosse trabalhar na empresa, só que eu não queria trabalhar na empresa. Eu falei, não, eu trabalhei a vida inteira, saí de uma empresa, trabalhei a vida inteira. Para mim, eu não quero, eu quero empreender, eu quero trabalhar para mim.
E aí eu falei pro pessoal, falei, ó, se vocês quiserem que eu dou consultoria, eu vou aí, dou consultoria, ajudo. E aí, como eu conheço muita gente aqui, o pessoal começou a falar, não, pode vir que eu vou começar a dar uma força para você. E aí os caras começaram a me ajudar. Começaram a me ajudar. E aí eu fui me reerguendo, sabe? Fui criando ânimo, fui trabalhando de novo. Fui conseguindo pagar minhas dívidas. Estou pagando muita dívida, eu tenho muita dívida para pagar ainda. Igual eu falei, eu acho que eu nem comentei com o Igor ainda, mas esse ano aqui para mim, cara, foi um ano tão bom, cara, mas tão bom que Não, você falou. eu consegui adiantar 2 anos da minha dívida. Caramba. De tão bom que foi para mim. Os indicadores econômicos do Brasil, nesses 2 anos que teve depois da pandemia, se recuperou muito bem. Não, para mim esse ano, eu vou falar para você, cara, da minha vida, da época que eu comecei a empreender, para mim esse ano aqui foi o melhor. Foi o melhor. Eu fechei um contrato agora em agosto, eu tenho que terminar, eu fechei ele, eu termino esse contrato em janeiro. De agosto a janeiro, o contrato que eu fechei, eu consegui pagar 1 ano da minha dívida. Caramba, ó, graças a Deus, hein? E vem a questão de que você falou, de querer trabalhar para você, de querer seguir e não ter medo, entendeu? É óbvio que bateu o desânimo, mas insistir ali que é o seu sonho, né? E eu acho que quando você vai em busca do seu sonho, fica menos difícil, não fica fácil. Só fica menos difícil mesmo, né? É vocação, né, cara? É vocação. O cara, ele tem a gana para continuar empreendendo, né? O cara quebra, se recupera, quebra de novo, se recupera. É aquilo, né? Antes de conseguir o sucesso, tem uma série de etapas, né? De sacrifícios ali mesmo. Exatamente. E hoje, aí em março desse ano aqui, aquilo que eu falei para vocês, eu levei 1 ano e 8 meses lá na Dilma. Para montar uma empresa. Sabe quanto tempo eu levei para montar uma empresa agora em março? 1 semana? Com todas as licenças, a mesma empresa, 15 dias. Caramba! Mas quais foram as diferenças? É documento? É mais. Tudo, documentação, tudo. Ó, em um dia eu abri a empresa. Em um dia, Igor, eu abri a empresa. Em 1 semana eu tinha CETESB e Exército. Caramba. E depois de 15 dias, eu tive a parte da Polícia Federal que tem aqui na empresa para fazer a vistoria lá para ver a parte dos produtos. Pronto, em 15 dias eu abri a empresa. Caramba, meu, que show de bola. Aqui em São Paulo, dependendo do tipo da empresa, a gente abre no mesmo dia, cara. Um dia a gente consegue abrir a empresa. Então, ele abriu no mesmo dia a empresa? Não, eu abri no mesmo dia a empresa. Ele só que 15 dias para regularizar tudo, entendeu? E dele envolve Exército, Polícia Federal, é uma gama assim que se fosse no governo, que ele disse, o governo do PT foram quase 2 anos, né? Por conta da pandemia, a digitalização melhorou demais essa dinâmica para abrir e fechar a empresa, cara. Exato. Não, eu cheguei porque, tipo assim, na época da Dilma, eu lembro, eu tinha que ir na prefeitura, aí da prefeitura eu ia na CETESB, aí não ia lá na Receita Federal, não sei na onde, e ia mandando para um monte de lugar. Aí aqui não. Tipo assim, eu cheguei na prefeitura, a mulher da prefeitura falou para mim, não pode voltar para sua casa se você abre a empresa do seu celular. Ela me explicou, eu entrei no celular, eu fiz a empresa pelo celular. No mesmo dia, saiu tudo, a parte da empresa. Aí eu já dei entrada. CETESB, Polícia Federal, Polícia Civil, tudo. O bombeiro foi lá, fez vistoria, rapidinho. 15 dias, estava tudo na minha mão, todas as licenças. Caramba! Eu acho que, por exemplo, pouca coisa falada da própria base do governo e do próprio Bolsonaro, que eu cheguei a ler o plano de governo em 2018, né? E eles tinham como proposta realmente digitalizar muita coisa. Eles queriam digitalizar muita coisa. Mas, não era esse o projeto na real, tá, Igor? Eles não, tiveram sim, que mas melhorar muito e tiveram que adiantar muita coisa. Não, exatamente. Só que assim, já era, o que eu estou dizendo já era uma visão deles, uma ideia deles. É óbvio que veio a pandemia e eles tiveram que acelerar tudo. Então, querendo ou não, foi uma proposta que ele conseguiu cumprir.
com o que estava no plano. Não, com êxito. E que facilitou muito a vida de muitas pessoas. Acho que até para você, algo que assim deve ter ajudado muito é a questão do Pix. Eu acho que o Pix, por exemplo, o avanço dele tornou seus negócios mais fáceis. Antes, lá, provavelmente, você ou tinha que fazer TED, ou vinha até São Paulo, por exemplo, para fechar negócio. O que eu agora acredito que para o WhatsApp, um aplicativo de banco, você consiga fazer em 10 minutos no máximo. Com certeza. Eu vou falar para você, o Pix foi a melhor coisa que fizeram, cara. Foi a melhor coisa. Já, ó, maquininha de cartão, eu nem uso isso daí. Não precisa Caramba. mais, né? Não precisa mais. Não. É tudo Pix. Tipo assim, lógico. Alguns que eu trabalho, eu trabalho, aí eu faturo as notas e aí eles têm tipo 10, 15 dias para me pagar. Mas é tudo no Pix. Caramba, que legal. Tudo no Pix. Agora, chinês já é diferente, Igor. Chinês é tudo no dinheiro, cara. Sério? Nada de transação de banco. Nada. Mas aí é óbvio que é ignorância da minha parte, eu não vou saber ao certo. Mas eu acredito que eles queiram um dinheiro ao invés que seja tudo de forma virtual, justamente pela questão de como é o governo deles. Então, assim, como o governo tenta cercar tipo, tudo. Às vezes, é igual eu falo. Eu prefiro ir, por exemplo, uma vez por semana em São Paulo do que ir uma vez por mês. Por quê? Porque muitas das vezes você vai trazer muito dinheiro e é perigoso. É tudo em dinheiro. Tipo, não interessa. Se você vender para eles 100 mil, eles te dão 100 mil reais em dinheiro. Caramba! É assim. Ô, louco. Eu não sei se é por causa do governo, se é para burlar o sistema do governo, mas os caras É assim. cultural isso daí. É cultural. E eu vou falar outra coisa. Chinês, cara, o que você combinar com ele é combinado, filho. Com eles não tem meia curva. É aquilo e é aquilo. Acabou. Tanto pro bem quanto pro mal? Tudo. Se ele chegou e falou assim para você, ó, eu quero X de mercadoria. Se você não levar o X de mercadoria, ele não fica. Caramba! Caramba. Por exemplo, ele chegar para você e falar assim, ó, eu quero mil par de brinco. É 1000 par. Não é 1001, não é 999, é 1000. Caramba. Cara, mas dessa forma. Do mecanismo, da dinâmica que tu vê de empreendedor, quais você acha que são os principais desafios que uma pessoa que está começando agora tem? E quais são os principais desafios quando a pessoa já tem mais experiência? Por exemplo, você vai fazer quase 10 anos já empreendendo. Tirando a área desde os seus 7 anos ali e tudo mais, formalmente desde 2013, né, que você empreende. Quais são os principais desafios que uma pessoa mais experiente pode estar correndo, ou uma pessoa mais iniciante? Quais são os principais desafios ali? Eu penso assim, ó, tem muitas pessoas hoje que vai entrar vai fazer um empreendimento e a pessoa já pensa assim, eu vou fazer isso daqui, só que ela não vê os desafios que ela vai ter lá na frente. Ela já está pensando no dinheiro, só pensa no dinheiro. Não. Primeiro você tem que pensar em consolidar a sua empresa. Consolida a sua empresa, batalha. Eu vou falar para você, eu comecei em 2013, eu fui consolidar a empresa em 2017. Para você ver, olha o tanto de tempo. Eu vou falar a verdade, se não tivesse dado problema com o sócio, hoje a gente estava voando, sabe? Só que é a cabeça do ser humano, cara. Eu não posso entrar na cabeça de uma pessoa e mudar aquilo ali. O ser humano é assim, cara. Muitas das vezes você confia igual. Eu não posso perder a esperança no ser humano por causa de um erro que eu tive no passado. Você entendeu? Uma pessoa me passou para trás, beleza. Foi a consequência que ela quis fazer, ela vai pagar por aquilo. Eu não posso chegar numa outra pessoa hoje fazer um negócio com um cara e falar assim, pô, mas vou ficar com o pé atrás com esse cara. Esse cara vai me passar para trás. Não. Eu tenho que ter uma confiança no ser humano, porque se você não tiver confiança no ser humano, você não vai conseguir viver, você não vai conseguir fazer nada. Entendeu? Hoje, no Brasil, cara, eu vou falar a verdade. Domingo vai ser um divisor de água para as pessoas que querem empreender. E as pessoas hoje, infelizmente, não estão vendo isso.
Eu Não, as tenho muita pessoas coisa. estão levando muito mais pro lado emotivo, né, do que o lado do mais É, pragmático. Em vez de exatamente. tentar analisar o que efetivamente desenvolve o Brasil, não. Eles pensam o que o Brasil pode fazer por elas, ou então por alguém próximo. É porque eu acho assim, as pessoas elas são muito. Não lembro, foi alguma pessoa que não gosta do atual governo que falou para mim até. Mas eu acho que as pessoas elas se prendem muito ao que ele fala e não o que de fato é assinado. Porque Exatamente. o que ele fala é indiferente. O problema é quando ele assina alguma coisa. E a maioria das coisas que ele tem assinado, querendo ou não, fazem bem para o mercado. Só que as pessoas não levam dessa forma porque simplesmente deu uma manchete e agora ele é um genocida, entendeu? Então, nós acabamos sendo influenciados. Eu não acho que é nem pro lado emotivo, as pessoas são influenciadas e não pesquisam. Então, muitas pessoas, quando elas param para estudar, por exemplo, elas veem que não é muito assim. Eu Não, tenho mas muito. o gatilho da influência, Igor, é a emoção. Então, mas a emoção, porque você não. Às vezes você nem lê a matéria. O Márcio aqui Sim, é veio, só a manchete. A manchete, eu discutindo, ela eu discutindo muito com o pessoal do nosso grupo, às vezes eu copiava e colava e o cara me xingava. Eu falei, mano, mas eu copiei o que está na matéria que você mandou. Então, assim, é esse que é o problema. Nós queremos um paladino da justiça, na verdade, entendeu? Nós não queremos alguém para facilitar Só o, que, o crescimento. só que eu acho assim, não é o governo que vai. O governo não vai te dar nada. O Sim, governo não vai te dar nada. É você que tem que conquistar. O governo sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que deixar menos burocracia para você empreender. Simples. O governo tem que deixar o empreendedor fluir. O empreendedor, se ele fluir, ele vai trazer emprego, vai trazer melhoria de vida, o país vai desenvolver, tudo vai desenvolver. Agora não, começar a parte do governo querer entrar na vida da pessoa, não vai. Aí você não consegue empreender, você não vai conseguir fazer nada. Eu acho assim, hoje tem muitas coisas do Bolsonaro que eu não concordo. Igual o Igor falou, tem falas dele que ele poderia, sabe, não falar. Mas aquilo ali é ele é como, assim, ele é o ser humano dele, ele vai falar, não adianta. O cara, ele pode ter a melhor equipe ali para tentar fechar a boca dele. Não vai deixar, ele vai continuar falando. Só que o problema não é o que ele fala. O problema é que você tem que ver o que o ministro da Economia está fazendo pelo país. O país está crescendo mais que a China, mais que os Estados Unidos. A inflação do Brasil hoje é menor que a dos Estados Unidos. Eu vou falar para você, eu tenho mais de 40 anos, eu nunca vi o Brasil ter uma inflação menor que o Estados Unidos. Eu nunca vi isso daí. Eu não, nunca vi o realmente, Brasil. há muito Eu, tempo que a gente eu não tinha nunca vi o inflação Brasil. Eu nunca comparativamente vi. com os outros tão baixa. Não, a gente tá com juro Então, real que a gente não via há muito tempo. não, eu nunca vi o país, eu nunca vi o Brasil crescer mais que a China. Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Entendeu? Então não adianta o cara falar. Os caras podem xingar ele de tudo que for, do que for, mas falar da economia do Brasil, que a economia tá ruim, é mentira. A economia do Brasil tá boa e muito boa. E eu vou falar para você: se domingo o Bolsonaro ganhar, os próximos 10 anos desse país aqui vai ser só prosperidade. Eu digo já de. Não é de agora, é daqui para os próximos 10 anos. O PIB do Brasil só vai crescer, cara. Só crescer. Deus te Não, Hoje eu ouça. vou falar, ó, hoje o pessoal fala o pessoal preza muito pela área da preservação ambiental. Se você pesquisar hoje, o Brasil é um dos países que tem a energia mais sustentável do mundo. É só pesquisar. Só que o pessoal pesquisa? Não. É igual o Igor falou. Eles lêem o rodapé da matéria. Aí o rodapé da matéria fala que tá ruim, só que a hora que abre a matéria fala que tá bom. Você vai entender um negócio desse? Não tem como. Então, o Exatamente. Brasil é as um dos maiores pessoas. postos de energia eólica do mundo, né? Se não o maior. Exatamente. O Exato. Brasil, cara, esse país, ó, a gente tem uma tabela periódica na Amazônia. A Amazônia é uma tabela periódica, ali você tem tudo. Tudo que você quiser, você tem ali dentro da Amazônia. Tudo. É O que que você a quiser questão da extrair, Amazônia é um pouco complexa porque o pessoal não quer mexer nela, né?
O que você quiser extrair da Amazônia, você extrai. Então, aí esse é o problema. As pessoas não querem extrair. Só que sabe qual que é o problema do país? O problema é assim, ó. A ZONG vai lá na Amazônia, fala assim, índio é índio. Não, o índio ele é um ser humano igual eu, igual você, igual todo mundo. O índio, ele tem a condição de ser igual nós. Ele quer trabalhar na área dele ali, a área é dele. Só que se ele quiser trabalhar naquela área dele ali, ele trabalha, ele vai desenvolver a tribo dele, ele vai desenvolver tudo, e ali ele vai poder extrair o que tem ali na terra, ele pode vender aquilo ali. Ponto. Você pensa que não... Eu duvido que não tenha tribo indígena ali na Amazônia que não faça isso. Lógico que tem muito. Ó, hoje, eu vou falar para você, eu trabalho nessa área, então eu conheço muitas pessoas de metal, como prata, ouro, de garimpo na Amazônia. Não só na Amazônia, como em Tocantins, esses outros lugares, na Bahia. Hoje, o pessoal extrai na Amazônia, a maioria dos garimpos hoje lá não são mais ilegal. O governo do Bolsonaro legalizou muito garimpo, cara. E as pessoas não falam isso. Entendeu? Não, a taxa de desmatamento na Amazônia caiu muito no governo Bolsonaro. Não. As pessoas falam assim, a Amazônia está pegando fogo. É mentira. A Amazônia não pega fogo. A Amazônia é úmida. Não tem como pegar fogo na Amazônia. O que pegou fogo foi o Cerrado, né, do Centro-Oeste. Exatamente. 80% da Amazônia o ser humano nunca encostou. 80%, cara. O ser humano não foi ali. A gente tem tribo indígena no país que eles nem sabem que a gente existe, cara. Tá lá pro meio da Amazônia. Tem tribo canibal lá, né? Na Amazônia. Tem até tribo canibal ainda. Pra você ver. E aí as pessoas ficam falando, aquela turma lá de fora fica falando, a Amazônia tá pegando fogo, tá pegando fogo. Aí o outro fala assim, a Amazônia é o pulmão do mundo. Mentira. As pessoas têm que estudar, cara. O ser humano, a Bíblia ensina a gente, o meu povo padece por falta de conhecimento. Entendeu? O ser humano, cara, ele não quer ter conhecimento. A gente é imagem e semelhança de Deus, não é? Deus, ele fez nós, como ser humano, para quê? Para que a gente desbravasse o que tem aqui, o mundo. Entendeu? Só que o ser humano não. O ser humano já... Lógico, tem pessoas que vai desbravar para o bem, tem pessoas que vai fazer coisa para o mal. Isso daí vai ter em qualquer sociedade. E, infelizmente, cara, a gente está vivendo num mundo que eu creio assim, logo eles vão fazer um jeito que vai ter um governo mundial. Não tem mais para onde correr, vai ser difícil. Sabe? Você já vê, tipo, eles estão tentando fechar o cerco, cara. Poucas nações ainda que tá lutando, mas vai ser difícil, cara. Eu acho que não vai ter como, não. Em breve aí, eu acho que uns 15, no máximo 15 anos, vai ser um governo só. Márcio, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, que você até citou aí, é a respeito da empregabilidade, tá gerando emprego em diversas áreas. Na sua área, por exemplo, você já chegou a ter funcionários assim, sem ser a sua mãe ou seu sócio? E como era, caso tenha? E hoje em dia, como você vê, por exemplo, a possibilidade de você ter funcionários e de você gerir uma equipe de pessoas? Qual que é a sua visão sobre isso? Vou complementar um pouquinho isso daí, essa pergunta. Como é que você analisa como é que é a relação de trabalho com funcionários? Você como já foi funcionário de outras pessoas, de outras empresas, se você já teve funcionário, como você vê essa dinâmica também entre poder negociar, por exemplo, a possibilidade de negociar um salário com a pessoa, ou então ter um salário mínimo, por exemplo, ter um piso salarial. Então, como você analisa o que poderia melhorar nas circunstâncias do Brasil e quais são os principais males que a gente consegue ver hoje que poderia estar melhorando? Olha, eu penso assim, ó. Eu já tive funcionário. A carga tributária no Brasil ela é muito alta, cara. Sabe?
Muitas das vezes você fala assim, você vai pagar um salário para uma pessoa X. Só que você registrou essa pessoa, você está pagando 2x. Você paga um salário para a pessoa e um salário para o governo. Eu penso assim, se o governo realmente pensasse nas pessoas de baixa renda, como, por exemplo, vamos falar, o governo do PT, eles falam que eles pensam no pobre, que eles querem ajudar o pobre. Tá, primeiro que você quer ajudar uma pessoa mais humilde. Por exemplo, um empresário vai contratar um funcionário. Hoje, se você contratar um funcionário com um salário de R$1.000, no mínimo você vai pagar mais R$1.000 de imposto. Esses R$1.000 de imposto você poderia agregar no salário do funcionário. Entendeu? Lógico, você vai ter que pagar um imposto. Você não vai deixar de pagar o imposto. Só que eu acho que deveria de ter, primeiro, uma reforma trabalhista séria no Brasil, porque essa reforma trabalhista que teve também só foi para tapar o sol com a peneira. Essa que é a realidade. Tinha que ter uma reforma totalmente diferente, sabe? Essa carteira verde e amarela que o Paulo Guedes quis implementar no Brasil ia ser excelente para gerar emprego. Só que eles gritaram e não conseguiu passar. Eu acho assim, hoje você pode ver, eu creio que o Brasil, acho que é um dos piores salários que tem no mundo, cara, para os empregados, para você conseguir trabalhar. Eu tive 6 funcionários. Eu gastava, em média, quase R$20.000. Só com esses 6 funcionários. Quantos? 6? 6. Para você ver. R$20.000 para 6 funcionários. Então, eu poderia, com esse valor, eu poderia ter agregado, no mínimo, mais 6, 7 funcionários. Tá vendo? Eu poderia estar empregando mais 7 pessoas e poderia estar sustentando as suas famílias. Só que eu não podia mais contratar, por quê? Porque eu não tinha condição, porque o governo só me sugava. Porque se você contrata mais 6, aí virava pelo menos 40, 50 mil. Então, esse era o problema. Aí tu começa Hoje a não. analisar o funcionário como custo, né? Não como investimento. O funcionário vira custo apenas. E assim, eu creio, cara, eu acho assim que o atual governo, cara, se continuar da forma que está, eu creio que vai melhorar muito a parte tanto para o funcionário, como para a pessoa que quer empreender, como para o empresário, para a pessoa que quer realmente contratar, sabe? Tem que mudar algo na parte dessa reforma trabalhista que eles fizeram. Porque senão, daqui 10 anos, cara, o Brasil vai estagnar de novo, sabe? Hoje a gente estava vendo, né? O índice de desemprego no Brasil está em 8%, 8,9%, se eu não me engano. 8,6%. É o menor índice desde 2015. 8,6%. Exatamente. Então, a gente está isso em pleno ano. A gente está se recuperando da Covid agora. Esse ano foi. Eu tenho até um amigo no nosso grupo, o Anderson, que ele é ANCAP. Ele até falou com um cara que vai votar nulo. Ele falou, pô, dá uma chance pro Bolsonaro sem pandemia e sem guerra, né? Porque é justamente isso. O Brasil está crescendo bem economicamente, assim, anos horrorosos. Acho que essa é a palavra correta. Em compensação, se a gente for pegar hoje o problema é se ele for pé frio, né? E tem pé frio, aí ele acabou pra gente. Enquanto o opositor dele, por exemplo, a sucessora, fez num ano onde um período em que o mundo não crescia, nem estava numa média. Entendeu? Estava na famosa estagnado, mas não era um estagnado ruim, vamos colocar assim. Não, mas aquele ano da Dilma, o mundo estava crescendo, cara. E o Brasil não acompanhou. Se tivesse um programa econômico diferente ali na Dilma, eu vou falar para você, se fosse o Bolsonaro e o Paulo Guedes na Dilma, hoje a gente estava colhendo os frutos. E eu acho que
ainda vai ter essa perspectiva, porque quando nós pegamos os números, por exemplo, das empresas estatais, que é Banco do Brasil, Petrobras, Caixa, elas estão bem. Então, por exemplo, a Bolsa Brasileira, a maioria das empresas que têm atraído capital externo, elas são estatais. Então, acho que a partir do momento que você mantiver a política de administração que é a que está hoje, vai atrair cada vez mais capital externo. Agora, se for uma guinada ao contrário, você manda esse capital de volta. E aí é aquilo, os Estados Unidos está com a taxa de juros muito alta, é melhor por lá do que por aqui. Mas, na verdade, ô Igão, o que acontece não é bem isso, tá? O capital estrangeiro que entra na bolsa de valores, por exemplo, ele é muito especulativo. Ele não Não, entra em sim, investimento. mas E são elas que outra, estão atraindo. a balança cambial do Brasil está negativa há bastante tempo, tá? Então tá saindo muito mais dólar do que tá entrando, justamente Sim, porque os então, juros mas estão é altos. justamente isso que eu estou falando. Se você pegar, por exemplo, um governo que vai totalmente ao contrário do que tem hoje, isso piora. Entendeu? Isso vai piorar. Sim. E o que, por exemplo, o que tem atraído capital muito estrangeiro é a própria Petrobras. Agora você pensa que vem um presidente que vai começar a canetar preço de Petrobras. E aí E assim, acontece. pro estrangeiro, cara, eles veem uma situação nua e crua, tá? Eles têm muito mais apego com o Lula do que com o Bolsonaro, tá? Principalmente por conta do comerciais que o Lula fazia lá fora. Dos comícios. Comícios não, né? Mas das propagandas que ele fazia do Então, governo mas dele e o pessoal ia pra frente. Por exemplo, no dia que a gente entrevistou um cara na Paulista, ele era gringo, ele falava: eu escuto muito melhor sobre o Lula do que sobre o Bolsonaro. mas aí é que entra a questão midiática que a gente falou lá atrás. Entendeu? Mas são percepções, cara. É difícil mexer com isso. É muito difícil mexer. Ó, por exemplo, saiu na mídia que quando o Lula foi se eleger, entrou para a eleição, a bolsa subiu. A bolsa subiu, o dólar caiu. Tá? Por quê? Porque começou a ter uma especulação referente àquilo de forma positiva. A gente até achou, pô, é meio contrassenso. O risco Brasil está aumentando, que o risco do Brasil tá no ápice desde muito tempo, e os indicadores estavam apontando para o lado oposto. Eram duas coisas que poderiam estar acontecendo: ou especulação para ganhar em cima disso, ou a nossa percepção estava um pouco distorcida. Só que tem a outra coisa que nós também falamos aqui, o próprio Márcio citou, que o próprio mundo ele está entrando numa estagnação. Enquanto o mundo está entrando agora no aumento da taxa de juros, a gente está mantendo. Então, por exemplo, a nossa inflação já está contida, enquanto lá fora está descontrolada. A própria primeira-ministra britânica pediu arrego, pediu para sair fora porque ela não sabia o que fazer. E é onde entrou o indiano ontem, entendeu? Então, assim, Já não são bons, viu? as pessoas onde possuem capital, elas estão vendo onde alocar. Você também não tem. E é onde todo mundo fala. O Brasil está se tornando um país bom para ser investido porque os outros estão muito ruins. E eu digo para vocês, a China, eles não vão, nos próximos 2 anos, eles vão sofrer muito. Eu acho que na próxima década a China vai sofrer. Eles vão entrar numa recessão. Porque o pessoal que eu negocio, eles não estão animados, não. Os caras estão segurando, estão começando a comprar menos, a investir menos. E eles acham assim. Eles falaram que eles acham que a Europa vai entrar numa recessão antes da China, só que os próximos anos da China não vai ser os anos de crescimento que eles cresciam, não. Vai ser bem menos, cara. Mas eles têm algum, por exemplo, os chineses que você conversa, eles têm algum diagnóstico, algo que eles acham que o governo esteja errando? É porque o ramo lá, a parte de construção na China tá um caos, eles falaram. Sabe? A bolha de 2008 está estourando lá agora. Tá. Eles falaram que tá um caos. Tem muita empresa que está quebrando, muita. E aí o governo, como manda em tudo, eles querem tentar segurar.
no meio. Aí você já viu. O governo colocou a mão, filho, aí que quebra de vez mesmo. Exatamente. Entendeu? É que, por exemplo, para nós, acho que tanto para mim quanto o Zé, nós temos a concepção de que a China vai quebrar. A questão é só quando. Quanto tempo eles vão conseguir mapear isso, entendeu? É claro, da nossa visão. Eu vou falar uma coisa para você. Duas certezas na vida. Nunca apostar contra o dólar e sempre apostar contra a China. Eu acho que em 20 anos a China quebra. Eu acho que como ela tem um mercado tão consumidor, cara, eu acho que se ela começar a quebrar, os outros países socorrem. Entendeu? Por mais que tenha as diferenças culturais e ideológicas, eu acho que como tem mais de 1 bilhão de pessoas lá, acho que mais de 1,5 bilhão de pessoas lá, é um mercado tão grande e consumidor que se a China quebrar, ela vai falir o mundo todo, basicamente. Entendeu? Não, mas o medo do mundo é justamente esse. A China quebrando vários países vai... É crise mundial. Vários países. Só que eu creio assim, ó, pelo que eu tô vendo, igual eu já falei, eu não entendo de economia, mas o pouco que eu estou vendo, eu creio que nos próximos anos, um dos países que mais vai crescer nos próximos anos, se fizer tudo certinho, vai ser o Brasil. O Brasil tem tudo para crescer, cara, sabe? É só o governo fazer o que tem que ser feito. É só não querer fazer cagada. Se não fizer cagada, o país vai crescer. Eu já vou te falar, o ano que vem, a Europa está numa recessão grande. Os caras não vão aguentar. A Rússia já cortou gás. Os caras já estão começando a queimar carvão. Energia cara. Não tem petróleo. A França já está tabelando o preço. Você vai ver o caos que vai ser a Europa, cara. Exatamente. França é vanguarda do que não fazer. Entra até a própria questão de novo da primeira-ministra. Ela literalmente tinha uma proposta de medidas econômicas para tentar sanar a crise ou ao menos estancar um pouco. Só que viram que era irreal, ela não tinha outra, ela não, deixa eu sair, eu te chama outro, eu não consigo fazer, entendeu? Então, é justamente alguns países, por não estarem preparados, por ter muito aquela questão de achar que dinheiro brota e esquecer que dinheiro perde valor, foram injetando dinheiro na economia, injetando, a gente vê depois, e deu no que deu. Por exemplo, querendo ou não, a gente tem que agradecer por ter tido um cara como Paulo Guedes no Ministério da Economia nesse tempo, porque se fosse, por exemplo, uma Dilma, o Brasil hoje, eu não sei o que seria do Brasil, eu acho que estaria pior que a Argentina, por exemplo, se é uma questão o Brasil estava quebrado. Governamental, entendeu? Então é uma situação difícil de se ver, de se entender, é uma situação bem atípica, na verdade, eu acho. Eu acho assim, eu não acho que esse primeiro-ministro que vai entrar na Inglaterra, ele vai conseguir mudar muita coisa. Porque lá fora, eles pensaram assim, a gente somos país de primeiro mundo. E esqueceram da inflação. Queira ou não, a melhor coisa que o Bolsonaro fez foi colocar o Banco Central independente. Foi a melhor coisa que ele fez. Porque os caras começou a subir os juros para começar a conter a inflação. Então, o Brasil fez o dever de casa certinho, começou certo. A hora que o povo lá fora acordou, a bomba já tinha estourado. Ali, meu amigo, eles vão ter que subir muito juros ali ainda para conseguir sanar a inflação. É que, na verdade, a inflação vinha crescendo de forma paralela muito antes, tá? Por exemplo, eu fiz muito cálculo de financiamento durante a pandemia. E eu via que o índice de IGPM vinha crescendo já tinha 3, 4 anos, cara. Já tinha 3, 4 anos acumulado de, tipo, coisa absurda de 60%. Então, só que o IPCA, que é medido pelo governo, pelo método do governo, ele estava, por exemplo, era
quase 20% de IGPM e IPCA 10%. Era um spread muito grande entre um índice e outro. E todo mundo falando, ó, numa hora que sair do atacado, vai para o varejo, que o varejo é o IPCA, a gente vai sentir muito. E hoje, por exemplo, a deflação, né, tá tendo uma deflação no Brasil há uns 3, 4 períodos já. A 3 deflação meses. do índice do IGPM está maior do que o do IPCA. Tá? Então ele se recuperou muito bem, porque eu entendo da seguinte forma: o IPCA ele sempre vem antes, tá? Nas tendências, simplesmente porque ele abrange primeiro o atacado, ele abrange quem compra muito, fornecedores, tudo isso. É o financiamento dos fornecedores dos grandes. Então ele sempre o repasse de custo para ele é maior, é mais rápido do que para o micro, que tem muito imposto ali no meio, tem muita coisa que polui as medidas, né? Então a gente vê que talvez a gente consiga chegar mais ou menos ali uns 8, 7% de inflação. Estão projetando agora, se não me engano, 5% para o ano que vem, né? Então a gente está se recuperando muito bem, enquanto as projeções para o ano que vem. A inflação dos últimos 12 meses correntes, ela está em 8%. Então, provavelmente a gente vai terminar o ano com 6, 7, tá? Provavelmente a gente vai terminar o ano mais ou menos isso aí. Enquanto no resto do mundo, estão sempre corrigindo a inflação para mais e o crescimento para baixo. O Paulo Guedes, em algumas entrevistas, já comentou isso, que enquanto o Brasil ele agiu de forma rápida para controle da inflação, para ajuste dos juros e para entender a dinâmica do mundo que a gente está passando, enquanto os outros países na crença de serem muito grandes, de serem respeitados, de não precisarem passar por isso por muito tempo, porque, qual foi a última grande crise da Europa? Foi, 2008, ali que quebrou muito. Depois disso foram algumas outras menores, né? Teve a crise também da Grécia, tudo mais. Porém, eles não estão acostumados com inflação alta. E a gente está muitos anos trabalhando com isso já, né? Na verdade, o Brasil sempre teve inflação, né? Não teve jeito. Porque é um país emergente, não tem como você Aqui não ter inflação. A verdade é uma só. As pessoas falam, o governo, acho que vocês não vão lembrar porque vocês são novos. Eu sou da época do Collor. Então, lógico, eu era novo, mas eu já conhecia as coisas. Eu lembro como se fosse hoje, cara. A gente dormiu com dinheiro, meu pai acordou sem um centavo. Não tinha nem para comprar um pãozinho. Naquela época, tipo assim, você ia no mercado de manhã, a água custava, vamos pôr, R$1. Você ia no mercado à tarde, a água estava custando 5. Então, não tinha uma lógica ali. E, queira ou não, o governo do Fernando Henrique, quando ele fez o Plano Real, ajudou muito o país, cara. Fez uma... sim, eu nunca gostei do PSDB e nem do PT. Para mim, sempre foram um partido só, entendeu? Para mim, eles só muda o nome, mas o plano de governo é o mesmo. Só que ali você tem que tirar o chapéu, cara, o Fernando Henrique, quando ele lançou o Plano Real. E quando as pessoas falam assim, o Lula... foi o Fernando Henrique, né? Ele foi o cara que Exato. Não, ele fez... Não, ele cara, mas fala que Fernando montou Henrique foram os porque era o governo dele. que tinha muito liberal dentro dos economistas que estavam... Ô Márcio, você que é dessa época, já me falaram que o Fernando Henrique ele era extremamente mais ignorante que o Bolsonaro nas entrevistas. Isso é verdade? Muito, muito. Caramba. Me disseram isso. Pior, cara. Sem educação. O Lula é a mesma coisa. O Lula era igual. Cara, quando entrou, tipo, o Fernando Henrique conseguiu estabilizar a inflação, estabilizou o país, fez o governo dele em 94, 98. Aí, quando ele passou o governo para o Lula, o país ali, o que o Lula fez? O Lula, ele continuou o que o Fernando Henrique estava fazendo, pegou, injetou
tudo o dinheiro que ele podia em banco, para os caras meter crédito na praça, para o povo ficar feliz. Aí eles falam assim, o povo saiu da pobreza. Não, o povo se lascou, essa que é a verdade. Foi tudo pro SPC. Foi lá para cima, cara, inadimplência do Brasil. Aí o que acontece? Aí você falava assim, ó, você olhava naquilo, você falava, meu Deus, essa bomba uma hora vai estourar. Essa bomba estourou no colo de quem? No colo da Dilma. E estourar a bomba. Exato. É que, na verdade, é uma discussão que nós até temos. A Dilma, é óbvio que o governo dela foi ruim, mas a bomba que estourou no colo... De verdade, ela não tinha muito o que fazer. Exato. A bomba que estourou no colo dela, ela teve que pegar o rojão, porque é o seguinte, ela não podia vir a público e falar que era culpa do Lula. Senão o PT entraria em parafuso, entendeu? Não, o problema dela foi que ela estourou no colo dela por 2 anos, né? 2 anos da próxima eleição. Então não tinha tempo hábil para postergar. Se tivesse tempo hábil, ela postergava. É que, na verdade, ela até tentou. Ela tentou segurar nas canetadas, conta de luz, só que não, como já vinha algo sendo rolado na famosa bola de neve, não sustentou mais. E aí foi onde foi o estopim pro povo, entendeu? Porque, por exemplo, o que eu acho que diferencia o pessoal de hoje, de estar vendo tudo caro, da época da Dilma, por exemplo, eu acho que, se eu for traçar um paralelo, hoje talvez esteja até mais caro que na época da Dilma. Mas o que eu entendo é que as pessoas daquela época, elas viam que não tinha um motivo em específico. Quando se compara com o salário mínimo, acho que não tá não, viu, cara? Não, eu não sei, isso aqui é um achismo, eu não sei. Mas, por exemplo, o que eu digo o povo via, o mundo lá fora tá bem e aqui tá mal, então é uma coisa errada. E hoje, diferente, o povo vê que tá, a parte da sociedade vê que tá todo mundo ruim. Então, por exemplo, por que ligam direto a Dilma? Justamente por isso, porque tava todo mundo bem, só o Brasil lascado. A culpa é de quem? É dela. Hoje, eu te digo mais, se não tivesse hoje a internet, o Lula tinha ganhado no primeiro turno. Eu acho que o Haddad teria ganhado se não tivesse a internet. Não. Pode com certeza também, mas... Não, eu acho que o Haddad não tem carisma suficiente para ganhar. Mas tinha máquina em 18. Hã? Mas ele tinha máquina em 18. Acho que não, cara. O que importa no Brasil é concurso de popularidade. Pô, se você for pra votação no segundo turno, a vantagem do Bolsonaro foi do quê? De que 11 milhões? Isso é pouco. Comparado a um cara como o Haddad, entendeu? Eu te digo, e eu falo uma coisa. O Haddad, ele não tinha rejeição tão grande que nem o Bolsonaro na época, entendeu? O grande problema do Bolsonaro é a rejeição. Mas o que eu tô dizendo hoje, por exemplo, se o Lula ou o Bolsonaro ganhar domingo por uma diferença de 11 milhões, todos os dois lados, que perder vai achar absurdo. Diferente do que foi em 18, entendeu? Esse que é o ponto de proporção e de analisar as duas eleições. Eu acho que domingo, eu acho que vai ser uma diferença daí de uns 3, 4 milhões de votos. Eu acho que vai ser menos. Eu chuto uns 2, 3 milhões. Quanto? 2, 3 milhões? Caramba! Eu acho que vai ser muito diferente. Acho que Osasco vai definir a eleição. Oi? A população de Osasco tem isso, não é? Acho que não sei. Eu vou falar para vocês. Para mim, o Bolsonaro vai ganhar essa eleição. Eu acho que a minha teoria é que o Lula ele chegou no teto. Eu não vejo o Lula com mais de 57 milhões de votos. Eu vou falar a verdade para vocês. Vocês podem falar que eu estou ficando louco. Para mim, o Bolsonaro já ampliou a vantagem que ele tinha com o Lula em São Paulo, no Rio, e ele já virou em Minas. O que eu vi muita gente falando isso hoje. Sabe o que eu falei para você, Igor, que ele virou em Minas? Porque eu tenho parentes em Minas. E as cidades que meus parentes moram, um é Muriaé. E eles falaram para mim, Muriaé votava em peso no Lula. E eles viraram muito voto, cara. Sabe por quê? Porque é perto é divisa com o Rio de Janeiro. Eu tenho... O pessoal falou, cara. O pessoal falou que o Bolsonaro... não sei se ele vai ganhar, mas que ele vai ganhar em Minas, em São Paulo e no Rio, vai.
Não, eu tenho amigos que vieram de Minas só para votar no Bolsonaro, que o título de eleitor deles está aqui. Eles vieram de Minas para votar no Bolsonaro. Caramba. Vai ser tipo assim, ó. Vai ser pouca diferença, mas eu creio que o Bolsonaro vai ganhar essa eleição. Tá, e se o Lula ganhar, cara, como será as medidas que tu vai tomar pra se proteger das Vai ser mudanças que péssimo, ocorrerão? na verdade, péssimo. Aí eu não. Verdade, eu não O bicho até ficou cabisbaixo. Só de pensar. vai ter que. Não, na verdade, tem que esperar ele assumir o governo, ver o que vai fazer, ver como que vai ser a. Ó, uma coisa que eu já vou falar a verdade, cara. Os próximos 4 anos, qualquer um dos dois que ganhar, vai ser briga. Briga, briga, briga. Só que se o Lula ganhar, vai ser pior. Uma que ele não vai ter o Congresso. Já vai ser difícil dele querer passar essas pautas meio loucas dele aí. Entendeu? Se Eu acho ele que não, vacilar. cara. Ó, metade do pessoal que entrou de direita é mais centro do que qualquer outra coisa. Não, eu sei. Só que assim, os caras vão ficar em cima dele. Qualquer vacilo que ele fizer para abrir o impeachment contra ele é muito mais fácil do que para abrir o impeachment contra o Bolsonaro. Tu acha? Eu tenho a percepção inversa, na boa. Mas quais serão as medidas? Sabe por quê? Hoje, ó, eu penso assim, pode haver corrupção no governo? Todo governo vai ter corrupção, não tem como. Porque o presidente não tem como ele olhar todos os ministérios, todo mundo, não tem jeito, cara. A corrupção vem do ser humano, cara. Só que no governo do Lula, o povo já vai ficar mais ligeiro, vai falar, pô, vamos ficar em cima porque nós já conhecemos como que é. Lógico, qualquer coisinha que acontecer, vai dar BO, cara. Eu vou falar a verdade pra você. Na minha opinião, se ele ganhar, ele não termina o mandato dele. Mas quais são o que você pensa caso ele ganhe? Quais são, assim, que rumo você pensa tomar para se manter funcional na... É igual eu falei, é igual eu estava comentando hoje. Estava conversando com meu pai e com a minha mãe hoje. Eu tenho um projeto que, se o Bolsonaro ganhar, eu vou executar esse projeto. Se o Lula ganhar, eu já não vou executar. Então você vai manter como você está hoje? Vai. Exatamente. Não vai arriscar financeiramente. Não. Se o Bolsonaro ganhar, eu vou arriscar. Entendi. Porque eu sei que eu vou ter um respaldo. Eu sei que ele não vai fazer cagada na economia. Ele pode fazer cagada em qualquer outra área, mesmo na economia ele não vai fazer. Entendi. Por exemplo, o Paulo Guedes, ele não vai aceitar a fazer a coisa errada. Você entendeu? Ele vai continuar do jeito que ele está. Sim. Exato. E pelo fato de não ter mais um mandato para se disputar, eu acho que é o que todo mundo diz. Eles vão ainda com mais força para as propostas liberais. Com certeza, cara. E o país só vai crescer. Por isso que tá diferente do primeiro turno. O Lula, eu tinha comentado com meu pai assim, ó, falei, pai, eu tava com medo, de verdade, do Lula ganhar no primeiro turno. Falei, e corria risco dele ganhar no primeiro turno. Não ganhou por pouco, pai, né? Falei, ó, se o Lula não ganhar no primeiro turno, acabou a eleição pro Lula. O Bolsonaro vai ser reeleito. E é o que tá acontecendo. O Lula, ele jogou todas as cartadas dele no primeiro turno. Tudo. É que, na verdade, isso já era uma estratégia do PT. O PT achava mais fácil ganhar do Bolsonaro no primeiro turno do que ganhar no segundo. Não que não possa ganhar, mas no cálculo deles era mais fácil matar, entre aspas, ele agora do que domingo, entendeu? E por isso que eu comentei com meu pai, falei, se o Lula não levar no primeiro turno, o Bolsonaro está reeleito. O Bolsonaro ganha a eleição. E é o que está acontecendo, cara. Se você for olhar, você pode ver as duas campanhas. A campanha do Lula está desanimadíssima, cara. Eu acompanho todas as lives que o Lula faz, tudo esses negócios, eu assisto tudo, cara. Olha o bom de ser seu próprio patrão aí. Cara, eu acompanhei a entrevista que ele deu para aquele cara do podcast lá. É que eu não guardo o nome do Flow.
Eu acho que é esse daí. Olha lá, deu audiência, 1,2 milhões. Não, ele foi lá nesse cara só para bater o recorde do Bolsonaro. Tanto é que a hora que eu lembro que eu estava assistindo, ele ficava perguntando quantas pessoas tem, não sei quantas pessoas tem. E aí o cara ia falando, teve uma hora lá que ele perguntou, aí o cara falou, bateu 1 milhão e 82. Foi 1 milhão e 82 mil. Bateu 1 milhão e 82 mil. Passou 10 minutos, o pessoal da equipe do Lula pedindo para encerrar a entrevista. Porque aí o menino lá começou a fazer umas perguntas já para lascar ele, sabe? Sim. E aí ele já começou a sair fora. E aí os caras viram que o negócio ia perder para ele e falou, não, corta, já chega, para. E tanto é que acho que ele foi 1h30 só de entrevista, cara. Foi 1h e 24 minutos, se eu não me engano. Então, e na hora, aí, tipo assim, na hora que ele foi entrar nas perguntas, aí o Lula falou, não, tem que ir embora, tem que parar. Aí o cara falou, pô, mas agora que eu vou começar as perguntas? Não, já deu, já, e aí ele teve que encerrar a entrevista. E não é só nesse daí, não, várias entrevistas que eu vejo, que você vê que eles estão meio desesperados, eles estão vendo que eles não estão mais conseguindo engajar do jeito que eles estavam engajando no primeiro turno. Que era ali onde que ele tinha que bater para ganhar a eleição. Eu acredito que o Bolsonaro ganha e vai ser com um pouco de diferença de voto. Não vai ter muita, não. Eu tenho uma dúvida que acho que meio que casa com cenários futuros. Por exemplo, você pegou um governo agora que teve 2% de taxa de juros. Você pegou a Dilma, que eu acho que bateu. Nossa, acho que você pegou a Dilma, que bateu 14, e você tem agora que está 13,75. Como que você enxerga a questão da taxa de juros no seu negócio? O que ela afeta para você? Então, na verdade, na época da Dilma, eu estava começando, então eu tinha que ter um financiar capital. Muita coisa. Exatamente. E ali era difícil, porque os juros muito altos, você vai tentar pegar uma carta de crédito no banco, é complicado, entendeu? Não era fácil. Hoje não, hoje, como eu tive a minha primeira experiência, eu já encurtei tudo. Entendeu? Já foi diferente. Ao invés o maquinário se manteve o mesmo ou você teve que comprar tudo de novo? Não, tive que comprar de novo. Só que aí o que acontece? Os maquinários é diferente. Ao invés de eu ir no banco para conseguir, como eu tenho o pessoal aqui na a cidade que eu moro hoje, ela é, como posso dizer, é a capital da joia aqui. Acho que 70% da cidade trabalha com isso. Então, eu conheço muita gente. Aí o pessoal falava assim, não, eu tenho um equipamento aqui que eu não uso mais. Eu falava, te interessa? Me interessa. Eu vendo para você. Como eu te conheço, Márcio, me paga aí. Vai me trazendo dinheiro aqui por mês. Então, para mim, facilitou, cara. Entendeu? Eu não precisei de ir no banco para pegar o dinheiro. Eu peguei o equipamento, trabalhei e com o próprio equipamento eu paguei o equipamento. Você entendeu? Então, para mim, isso me ajudou demais. Lógico, hoje a taxa de juros está muito alta para você ficar indo pegar dinheiro com o banco, só se você estiver muito necessitado, cara. Sabe? Eu não recomendo hoje ninguém a ir buscar, não. Mas, infelizmente, tem muitas empresas que ainda têm que pegar, né? Correr a isso. Por exemplo, você chegou a fazer algum, não sei se nem se pode responder isso, algum empréstimo quando a taxa estava baixa? Não. Nem na taxa baixa, nem na taxa alta. Entendi. Pode perguntar, Isa. Não, eu ia falar que quando o juros está muito alto, ou as compras à vista ela tendem a ficar mais baratas. Então, por exemplo, provavelmente os seus fornecedores estão vendendo coisas mais baratas para tu, quando você compra um volume maior e paga tudo à vista. E também, por exemplo, para renovar, você precisa trocar o maquinário. Se você vender para comprar outro já tendo dinheiro em mãos, agora você tem mais poder de barganha, né? Exatamente. Aí você vai conseguir negociar. Igual os meus produtos eu compro tudo à vista. Uhum. Porque eu vou comprar o produto, o cara me dá 30% de desconto. 30%? Caramba!
Então, para mim, compensa muito. Entendeu? Mesmo igual. Agora chegou no finalzinho de setembro, o que eu fiz? Eu fui negociar com o pessoal, eu já comprei o produto para mim trabalhar o final do ano todo agora. Então, eu consegui fazer uma compra, o cara me deu 40% de desconto na compra. Caramba. Cara, 40% de margem pode fazer tudo para Não, mundo. para mim valeu muito a pena. Por quê? Porque aí o valor que ele me deu do desconto, eu comprei um pouco a mais de mercadoria, entendeu? Exatamente. Esse que é o Tu já pulo estava do gato. programado para gastar tanto, né? Gastar tal. Então. Tu tem demanda para um pouquinho a mais do que aquilo, um Porque, pouquinho a na menos? verdade, eu fui para negociar, eu falei assim, não, eu vou negociar com o cara, eu já sabia que no máximo que ele ia me dar era 20%. Então, eu já fui para negociar com 20%. Eu cheguei lá, não. A hora que eu cheguei, falei, ó, ele perguntou, como vai ser a forma de pagamento? Eu falei, à vista. Aí ele falou, aí eu falei, quanto que você vai me dar de desconto? Eu pensei que ele ia falar os 20%. Ele falou, se você me pagar no dinheiro, eu consigo 40%. Eu falei, não, vai ser no dinheiro. Aí eu peguei 40% de desconto. E para mim foi excelente, cara. Caramba. Esse que é os anos de experiência aí trazem para esse mercado aí. Muito Feeling, bom. né? Feeling. É, É exatamente. igual eu falo, tudo cara, na vida, eu levo tudo na minha vida, eu levo como aprendizado, tudo. Tanto as percas, os ganhos, tudo. Eu aprendo mais na hora que eu perco do que na hora que eu ganho. E quais são, assim, as dicas, ideias que você daria para o pessoal que quer empreender, quer viver do próprio negócio? Ah, vai depender de cada ramo, né, Igor? Não, É não, mas igual assim, você acha que a pessoa tem que ter, que ela tem que ser assim, por exemplo, se ela vai cara, eu acho assim, quebrar. vai de pessoas, né? Por Infelizmente, exemplo, complementando uma pergunta do tem Igor. pessoas. Se tu conversasse contigo 10 anos atrás, com você, de 10 anos atrás, o que tu falaria para você mesmo? Ah, eu acho que, tipo assim, eu ia mudar, lógico, se eu pudesse voltar no tempo, as coisas erradas eu ia estar corrigindo, para não acontecer de novo. Mas, cara, eu de verdade, se eu voltasse há 10 anos atrás, eu não mudaria uma vírgula, cara. Eu faria do mesmo jeito. Caramba. Esse não Do tem mesmo convicção do jeito. que faz. Esse confia em si, né? Eu não mudaria em nada, cara. Então, Nada, E é nada, o que nada. o professor, na Porque verdade, é aquilo que eu professor. falo, ó. Tem pessoas, Igor, eu tive um menino que trabalhou comigo, cara. Pô, eu gostava não, porque eu gosto dele pra caramba ainda. E ele trabalhou comigo um tempo, cara, uns 3 anos. E eu sempre falava para ele, Viu, eu vou te ajudar, monta o seu negócio, vai para frente. E ele sempre falava para mim assim, cara, eu não quero, eu não tenho cabeça para empreender, eu tenho que trabalhar para os outros, eu tenho que ser funcionário. Ele sempre falava isso para mim, sabe? E eu falava para ele, não, cara, você vai, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Aí um dia eu cheguei nele e falei assim, meu, o que você quer fazer? O que você gosta de fazer? E ele trabalhava comigo. Aí ele falou assim para mim, meu, se eu gosto de vender. Eu falei, legal, eu vou te ajudar. Aí ele falou assim, foi em 2018. Eu falei assim para ele, ó, eu vou fazer uma mercadoria para você, eu vou te dar a mercadoria. Aí você vai pegar e você vai. Ele falou, eu vou vender pela internet. Eu falei, tudo bem, eu vou fazer e vou te dar. Essa mercadoria é sua. Dada, eu passei todos. Tipo assim, eu dei o projeto para ele continuar o projeto. Eu dei mastigado, com valor para ele vender, com lucro, com tudo. Fiz a mercadoria e dei na mão dele. Falei, ó, é sua, você vai fazer e você vai empreender agora. Cara, eu vou falar para você, hoje esse moleque, o Igor, ele tá melhor que eu, cara. Caramba. Tá não, se melhor alguém que é eu. bom para vendas, cara, e tem um produto já que você já deu, já tudo montado ali, não tem como o cara dar errado. Se o cara é bom de Já tem vendas, o mentor nesse nível aí. né? Não tem como E eu dar errado. entreguei, não, eu fiquei tão. E assim, é uma coisa que eu fico feliz, cara, sabe? Porque, tipo assim, hoje ele falou assim para mim, Márcio,
se não fosse você, cara, eu ia estar trabalhando de funcionário até hoje. E hoje não, hoje ele está empreendendo. Hoje a empresa dele, ele já tem, acho que 5 ou 6 funcionários que trabalham com ele, parte de marketing, porque ele vende só pela internet, Shopee, Mercado Livre, essas coisas, sabe? Cara, e o cara tá bem pra caramba, cara. Graças a Então, isso Deus. daí, tipo assim, eu fico feliz com isso, sabe? De poder ter ajudado o cara a alavancar o cara. E se alguém pedir uma oportunidade, se eu puder ajudar, eu ajudo, cara. Eu não. Sabe? O espaço tem para todos. Que Todo assim, mundo tem espaço, cara. É só você não querer pisar na cabeça de ninguém para você subir. Fazer você vai errado, subir né, cara? gradativamente. Você pode ter certeza que você vai subir. Vai demorar? Vai, mas você vai subir. É que nem, por exemplo, nós falamos muito da teoria que nós acreditamos, que é mais liberal, às vezes com o Estado interferindo o mínimo possível, justamente nessa questão de confiança, nessa relação de confiança. Porque se você, por exemplo, passar a perna em algum cliente seu, esse seu cliente vai começar a falar, ó, não negocia com o Márcio, não fala com o Márcio, e aí você vai perder você vai perder suas vendas, porque as pessoas vão deixar de confiar em você. Então, no empreendedorismo, tanto na relação com o cliente quanto com o fornecedor, você tem que ter essa confiança, eu acho que a confiança em si é mais importante até do que muita lei. Porque, assim, se o cara, pode ter a lei que for, mas se o cara formar o caráter, ele vai dar um jeito de passar a perna em você, né? Então, eu acho que essa coisa que você está falando de prezar, de ajudar, de confiar, eu acho que é o essencial, na verdade, na minha opinião, para empreender e para crescer. Ó, agora, né, eu vou contar uma história para você. Eu estava agora nesses últimos tempo que eu comecei a voltar para o ramo de novo. Aí eu conhecia um pessoal em São Paulo e aí um amigo meu indicou uma loja lá em São Paulo para mim. Falou, vai nesse rapaz que ele vai te ajudar. Falei, tá bom. Aí eu cheguei nesse rapaz, conversei com ele, falei para ele. Aí falei que um amigo tinha mandado ele lá para conversar com ele, que ele estava precisando de uma mercadoria, e eu levei a mercadoria para ele, e aí ele falou assim para mim, não, eu preciso dessa mercadoria, cara. Só que aí, o que ele fez? Ó, para você ver. A mercadoria ia dar, acho que foi 12 mil reais que ia dar a mercadoria. E ele falou assim para mim, ó, é o seguinte, você vai deixar a mercadoria aqui, e daqui 15 dias você volta para receber. Aí eu falei, puxa vida, eu tô conhecendo o cara hoje. Na minha cabeça, pensando. Eu tô conhecendo o cara hoje. O amigo meu falou que o cara ia pagar à vista. Aí o cara fala um negócio desse e agora, o que eu faço, cara? Aí o cara olhou para mim assim e falou assim para mim, ó, pode confiar em mim, pode deixar a mercadoria aqui, daqui 15 dias você volta aqui para você receber. Aí eu olhei para a cara dele e falei, tá bom, fechado. Dei a mão pro cara, apertei a mão dele. Aí falei, daqui 15 dias eu volto. Virei as costas e saí. Sabe quando você sai assim meio desanimado? Eu saí, lógico. Cabisbaixo. Vou deixar a mercadoria, se o cara não me pagar, eu perdi. Tudo um investimento que eu tô começando agora. Beleza, cara. Passou os 15 dias, eu voltei, cheguei na loja, aí ele falou pra mim assim, ó, espera só um minuto aí que eu já te atendo. Eu falei, tá bom. Aí ele chamou eu lá na sala, entrei na sala, aí ele falou assim pra mim, ó, Márcio, eu vou pagar aquela mercadoria que eu peguei com você, e essa mercadoria, cara, eu consegui, nesses 15 dias eu vendi ela toda. Eu vou precisar de mais, você tem condição de fazer mais? Aí eu falei, tem. Aí ele falou, então, eu quero que você dobre o que você fez. Aí eu falei para ele, só que aí eu fui honesto, eu falei, ó, infelizmente eu não consigo dobrar, eu consigo te entregar a mesma quantidade. Aí ele falou, mas você não consegue? Eu falei, não consigo, hoje eu não consigo. Aí ele falou, mas o que você precisa para fazer? Aí eu falei para ele, eu preciso de dinheiro. Aí ele falou, quanto? Eu falei, se você me pagar metade da mercadoria à vista, eu consigo dobrar. Ele falou, tá bom, então espera aí. Aí ele falou, você quer em dinheiro ou você quer que eu transfira o dinheiro na sua conta? Não, se você puder transferir dinheiro na minha conta, é melhor. Cara,
para você ver a confiança. De eu ter saído daquele dia, com medo dele não me pagar, eu saí com o dinheiro que ele me pagou e com mais o valor da mercadoria, metade do valor da mercadoria que eu ia fazer pro cara. Entendeu? E até hoje eu negocio com ele. Não, é difícil encontrar uma relação assim, né? Então, é aquilo que eu te falei. Eu poderia, pelo que tinha acontecido comigo, eu poderia desconfiar do cara, mas eu falei, não, eu tenho que confiar no ser humano. Se eu não confiar no ser humano, você não negocia, cara. Infelizmente, você tem que ter confiança, cara. Você vai perder? Todo empreendedor gosta de pessoas, né, no fim das contas. Infelizmente, a gente vai perder, cara. Não tem como. Você falar, eu nunca vou perder. Vai. Você pode ter certeza que você vai perder. Na negociação, você não vai só ganhar. Uma hora você vai perder também. É saber, né? Ter a resiliência. Quando eu digo assim, não é o perder que você vai perder dinheiro. Não, você vai ter que perder assim. Se você vai ter que dar um desconto pro cara, você vai ter que tirar uma margem do seu lucro. Entendeu? É isso. Mas que você vai ter que saber negociar, vai. Por isso que eu falo, a experiência. Você vai aprendendo, igual. Com chinês eu já sei negociar. Entendeu? Tipo assim, eu já sei como que eles negociam. E com os caras não tem esse negócio. Ele fechou aquele valor. Se ele passou, por exemplo, você fechou hoje. Se daqui 2 dias o valor ele perdeu o dinheiro, não interessa. Ele vai te pagar aquele valor. Ele perdeu, mas ele vai te pagar aquilo que ele fechou com você. Para ele não. O que vale é a palavra dele, cara. Eu venho da área comercial de vendas também, né? E na verdade, tem muito cliente que fazia o oposto com a gente. Ele comprava, não conseguia vender e não pagava, entendeu? Ou pedia, não, rola o prazo, não sei o que, a mercadoria não rolou. Enquanto tinha clientes que pagavam adiantado. Tinha clientes que, quanto que é? É X, então tô X. Então é muito dessa questão de confiar e saber que você vai tomar e vai ganhar, entendeu? Mas eu vivi isso muito na pele. Por exemplo, eu estava no mercado de proteína animal e quando o preço da carne disparou, muitas pessoas decidiram que iam vender carne agora. A coisa que mais surgiu era Instagram de gente vendendo carne porque a carne estava cara. Só que muita gente não tinha capacidade de comprar, por exemplo, mais de 2 caixas de carne, porque isso já é 2.500, entendeu? Elas estavam simplesmente vendo o preço estourando e achavam que alguém ia financiar elas, a empresa em si. E a empresa aqui eu trabalhava falando, não é assim, vai ter que pagar adiantado. Porque as pessoas acham que é outra coisa que você falou, empreender você vai ficar rico, pensar no dinheiro, vou ficar rico muito fácil. Então, assim, eu tive poucos clientes que prosperaram, entendeu? Mas os que prosperaram era justamente que gostavam do mercado, gostam do mercado e continuam até hoje. E expandiram. Teve aquela famosa seleção natural, né? Exato. Não, eu tinha cliente que começou com Instagram e com geladeira de casa. Hoje tem lojas, não é loja. Entendeu? Porque enquanto eu tive clientes do mesmo tópico que não compram mais, entendeu? Fecharam lojas. É muito, muito interessante, na verdade, esses acontecimentos. Na verdade, a pessoa, ela já, quando você vai fazer alguma coisa, empreender com qualquer área, você tem que esquecer o dinheiro. Primeiro, você tem que gostar daquilo que você faz. Se você já for para uma área que você fala assim, não, eu vou ganhar dinheiro, já está errado. E aí a tendência de dar errado é muito maior. Então, você tem que saber assim, você empreender, você tem que saber empreender todos os dias, cara. Todo dia isso é uma coisa diferente. E não adianta você falar assim, eu vou ganhar dinheiro e esquecer do seu negócio. Não. Você tem que ganhar dinheiro e investir no seu negócio. Ganhar dinheiro e investir no seu negócio. Esquecer de você. O começo é só investimento, cara. Sabe?
colocar o aquilo, né? dinheiro. Até a tua empresa se consolidar foram o quê? 4 anos que tu teve que ralar, financiar a empresa com teu tempo, com teu dinheiro, para Exatamente. poder dar certo. É É como se igual fosse hoje. uma planta mesmo, tu tem que cuidar no início para poder dar fruto já lá na frente. Hoje já é diferente, porque hoje eu tenho uma dívida alta da outra empresa e eu tenho praticamente mais. Eu tinha praticamente 8 anos para pagar essa dívida. Eu consegui fechar esse ano aqui, vou para 6 anos. Ó. Em um ano eu consegui amortizar 2 anos da dívida. Então, mas vai ter mais Pagando 6 anos. juros e amortizando ainda. Vai ter mais 6 anos da dívida ainda para me pagar, cara. Então, por isso que eu tô complicado. Igual o Igor perguntou, dependendo do governo que entrar, tipo assim, se continuar o governo do Bolsonaro, eu já fiz um cálculo. Eu creio que em mais 2 anos eu quito essa dívida, do jeito que tá. Agora, se for o outro governo, aí tem que segurar, cara. Porque aí eu não vou investir em nada, eu vou continuar do jeito que tá. Entendeu? Para mim quitar a dívida e depois ver o que eu faço. Exatamente. Tem mais alguma pergunta aí, Zé? Não, para mim finalizou, ficou bastante claro toda essa trajetória que ele passou. Eu agradeço então, Márcio, você pela entrevista aí, por ter disponibilizado seu tempo com a gente. Aprendi muito, aprendi muito. Você é fera. Não, eu E gostaria que voltasse, né? Fazer é, até um presencial com ele, talvez, se tiver a não, oportunidade. ele até brigou comigo e falou: pô, se eu soubesse que dava para fazer presencial, eu teria ido. Mas eu peguei e falei: eu não queria tirar você aí de Limeira, porque eu Não, queria você o vir aqui dia, para São marca Paulo, aí, né? marca o dia que vocês quiserem fazer presencial, pode marcar que eu vou. Não, Pô, fechou então. E tem fechado. mais alguma coisa que você queira falar aí para o pessoal? Algum recado? Se quer deixar sua rede social aí? Não sei. Espaço livre para você. Contato dos seus produtos, se alguém Dos seus estiver produtos, interessado. exatamente. Como faço para Eu comprar, quem quero. tiver interesse. Não, na verdade, os produtos, na verdade, eu não preciso nem de falar dos produtos. É tranquilo. Eu só queria deixar que para as pessoas não desistir dos seus sonhos, cara. Sabe? Se você tiver um sonho, vá em cima, que pode ter certeza que se você fizer com dedicação, você vai conseguir realizar o seu sonho. Pode demorar? Pode. Mas a gente tem que sonhar, o ser humano tem que sonhar, cara. É viver de sonho. Todo dia você tem que sonhar, cara. Sonho e correr atrás que você vai realizar. Igual vocês aí, ó. Eu tenho certeza que o sonho de vocês é que o podcast um dia seja um dos melhores podcasts na área de empreendedorismo, na área que vocês gostam. E vocês podem ter Vai certeza, ser, se cara, se Deus vocês quiser. continuarem do que vocês estão, vai alcançar. Vocês não podem desistir. Eu sempre falo isso daí. O Igor me conhece aí há algum tempo já e ele sabe como que eu falo lá no grupo lá para as pessoas lá. Eu considero o pessoal do grupo lá como se fosse, sabe, se fosse meus filhos, porque eu acho que eu sou o mais velho do grupo, então eu falo para eles, dou conselho, falo para estudar, falo para ter conhecimento. Lógico, tem pessoas que não querem saber de nada, só querem saber da bagunça, mas eu acho assim, um dia, cara, a pessoa, você vai bagunçar até um certo tempo da sua vida. Uma hora você vai falar assim, eu poderia ter feito algo diferente. Só que aí o tempo passou e você não fez. E aí? Aí fica o Entendeu? arrependimento, né? Por isso que quando vocês perguntaram para mim, quando você voltar 10 anos atrás, o que você faria? Eu não faria nada de diferente. Nada. Faria igual. Entendeu? Igual. Porque eu não sei, eu acho que foi da criação dos meus pais, então eu aprendi desde cedo a me virar, desde cedo a eu correr atrás do meu dinheiro. Então, eu nunca pedi nada para eles. Tudo que eu queria, eu ia lá e dava um jeito Fazia. para fazer, Postear. para vender. Saía, vendia picolé na rua, fazia, pedia para minha mãe fazer, eu não sei aí em São Paulo como chama, aqui é geladinho. Fazia geladinho, eu colocava num negócio de gelo, saía vender na rua. E sempre assim, cara. Deu meu dinheirinho, eu não ficava pedindo pro meu pai e pra minha mãe, não. Ia
a luta para Hoje em dia conseguir. seriam presos por trabalho infantil. Eu nunca tive, sabe? Nunca tinha preguiça de trabalhar, nunca tive preguiça de fazer as coisas. Se tivesse que capinar lá na roça, eu capinava. Muitas das vezes o pessoal que morava junto com nós lá tinha terreno lá para roçar, eu ia lá e roçava, os caras me davam dinheiro. E era assim, sempre foi assim, cara. Uma coisa que eu tento ensinar ao meu filho é da mesma forma que meu pai me ensinou. Hoje ele quer algo, vem aqui me ajudar. 4 dias eu te dou tanto. Eu quero um jogo novo, tá? Você quer? Tá, vem aqui, uma semana trabalhando para mim. E é assim, quer, vai ter que trabalhar. Não, melhor coisa, né? É bom que ele já entende o valor do dinheiro, né? O que, que o dinheiro significa. É o tempo, Né? o esforço. Com certeza, hoje você fala assim para ele, chama Pedro, fala, Pedro, você vai comprar tal coisa com o seu dinheiro. Ah, não, por que com o meu dinheiro? Tá caro isso daí, não comprei, não. Então, agora, se é com o meu dinheiro, ele quer, né? Não, então. É esperto. 10 quatro formas de gastar dinheiro, né? Então, Vai ele gastar queria, o. ele queria um tênis. Ele queria um tênis da Puma. Aí ele falou, eu fui lá, olhei o preço do tênis, quase R$ 300. Falei, não vou comprar. Falei, você quer o tênis? Quero, então você vai trabalhar. Fiz ele trabalhar uma semana para mim, aí ele foi lá, eu dei o dinheiro para ele, ele foi com a minha mãe no shopping, e aí ele foi na loja e comprou o tênis. Ele mesmo foi lá e comprou o tênis. Mas teve que trabalhar para comprar. Não, mas Não tá foi de graça, bom. não. Tá bom a mão de obra dele. Ó, dá. É, R$ 300 por semana dá R$ 1.200, né? R$ 60 por dia, pô. Pô, é só muito que ele dinheiro. trabalhou a semana toda, saiu da escola, almoçou e foi trabalhar comigo. Trabalhou até mais ou menos 6, 7 horas todo dia. Aí, Semana Pô, toda, de segunda a sábado. aí, cara. Fez por exato. um ainda, hein? Você viu? Mas é isso, Márcio. Obrigado aí pela participação. Em breve você vai estar presencialmente então com a gente. Só a Que gente isso? arrumar a agenda aqui pra todo mundo se integrar que a gente marca um presencial, tá bom? Boa. E o dia que vocês quiserem conversar, só chamar aí que nós conversamos de Ah, novo. com certeza. Fechou, Pode, beleza. a gente pode conversar Podemos sem. fazer um pra perspectivas depois das eleições, cara. Não, É, pode ser. Pode ser também, não tem problema. Dependendo do cenário que É, for, né, que acontecer, a gente pode estar tentando conjecturar alguma coisinha pro ano que vem, também. Beleza. tá bom? Obrigadão, cara, pelo seu tempo, pelo bate-papo, pela transmissão de conhecimento aí que você proporcionou pra gente. Agradeço imensamente. Valeu. obrigado, Márcio. Tchau, tchau.